Olá, boa tarde. Aqui estamos nós, o ponto de encontro. Bem-vindos. Estamos no agrupamento de escolas da Cidadela, no estúdio de gravação. Temos o nosso cameraman fantástico, que é o Filipe. Obrigada, Filipe. E agradecemos a este agrupamento que é já a nossa casa. Ora bem, hoje vamos falar de um projeto fascinante. É para mim e será para vós também. É um projeto que tem duas coordenadoras. Devem envolver mais pessoas, mas duas coordenadoras tem. Só conseguiu estar uma das coordenadoras porque a outra coordenadora não pôde, mas está presente. Até porque o projeto fala muito das duas. Tenho comigo a Maria Lobo. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. A Maria é casada e mãe de 3 filhotes. Tem como habilitações, que nem era preciso dizer, mas a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, mestrado em Linguística Portuguesa Descritiva, um doutoramento em Linguística, agregação em Linguística Geral. É assim, não é? Não estou a dizer a asneira. Não, tudo bem. Portanto, foi bolseira de investigação no grupo de Dietologia do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, foi docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas também na Universidade Nova de Lisboa, assistente estagiária, assistente, professora auxiliar, é os passinhos todos, não é? Atualmente é professora catedrática no Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, coordenadora do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, durante muitos anos investigadora responsável do grupo LIFE, Linguística Formal e Experimental. Neste momento tem desenvolvido imensas investigações e participou em variadíssimos projetos e é coordenadora com a Joana Batalha, da qual eu já vou falar, é coordenadora do projeto PIPAL. Eu acho um nome maravilhoso. Que quer dizer Projeto de Intervenção Preventiva para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita, atualmente a funcionar em 3 agrupamentos de escolas. Bem-vinda, mais uma vez. Joana, que nos vai ver, bem-vinda também. E cá estamos nós, com este projeto fantástico. Quer-nos falar um pouquinho. Eu vou querer que fale muito, Maria. Eu vou querer que fale muito. Portanto, quais são, na realidade, os propósitos deste projeto que eu já estive a ler e que fiquei super entusiasmada, que é o projeto PIPAL? O projeto, na verdade, foi um desafio que nos foi colocado pela equipa do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, porque identificou uma lacuna nesta zona mais centro. Havia alguns projetos com características semelhantes ao nosso no norte do país, mas aqui na zona centro não tanto. Conheciam a Joana, que está muito mais ligada à área da linguística educacional do que eu. Eu vim aqui um bocadinho a reboque. E o desafio que nos fizeram foi de intervir preventivamente, intervir em idades muito precoces para prevenir dificuldades na leitura e na escrita. Sim. Portanto, o nosso projeto procura intervir logo em idade, desde o pré-escolar. Incidimos nas crianças que estão no último ano do pré-escolar e que irão, em princípio, ingressar no primeiro ciclo no ano seguinte, e depois acompanhamos o primeiro e segundo ano de escolaridade. Este era o foco inicial do projeto. Sim. Agora, na verdade, num dos agrupamentos com que estamos a trabalhar, pediram-nos para estender o acompanhamento ao 3º ano de escolaridade, porque havia ali lacunas identificadas também na sequência do Covid. Sim, porque apanharam toda essa... Exatamente. O nosso primeiro ano do projeto foi um ano em que apanhámos o Covid. Foi logo ali um primeiro desafio. Como é que nós vamos conseguir? Como é que fizeram nessa altura?
continuamos a fazer algum investigação acompanhamento dos professores via Zoom. Procurámos, a equipa começou logo ali a puxar pela cabeça e criámos materiais. O nosso primeiro kit PIPAL, na verdade, surgiu da pandemia. Nessa época. Porque sentimos que não podíamos deixar as crianças e os professores sem nada, não é? Então criámos um conjunto de materiais, o kit PIPAL 1, com um conjunto de atividades e distribuímos. E aí fizemos, ao contrário do que estamos a fazer agora, nesse ano fizemos um kit para cada criança. Do pré-escolar e do primário, todas as crianças do projeto receberam um kit. Entregámos-los nas escolas e depois as professoras fizeram essa distribuição. Tinha instruções de realização das atividades simples para os pais poderem seguir e as educadoras e professoras também poderiam ir acompanhando, enfim, dentro daquelas limitações que nós conhecemos. Não sabemos até que ponto é que foram de facto realizadas as atividades, não é? Mas tivemos algum feedback até de professoras que nos mandaram fotografias das crianças a fazer os jogos, sim. Os pais que tiraram fotografias e depois enviaram, também. Portanto, alguma coisa há de ter chegado. De certeza. E, portanto, mas também, voltando ainda à sua pergunta, um dos desafios que nos foi colocado logo no início, também pela equipa do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, foi que, pronto, investir nesta área de prevenção das dificuldades de leitura e da escrita, mas procurando investir na capacitação de professores, em vez de ser a equipa a ir à escola realizar as atividades diretamente com as crianças e depois, quando a equipa desaparecesse, deixavam de ter esse acompanhamento. A ideia era, que é um bocadinho o que acontece nos projetos do norte do país. Capacitam os professores? Não. Portanto, há uma equipa de técnicos que vai... Claro que depois os professores vão assistindo e naturalmente vão acompanhando. Mas é uma equipa de profissionais técnicos, investigadores, que vai às escolas desenvolver as atividades. No nosso caso, nós intervimos sobretudo na capacitação de professores, que em princípio é benéfico porque pode ter frutos a longo prazo. Espera-se que os professores, ficando capacitados, continuem a desenvolver estas capacidades em anos futuros. E pelos vistos desenvolvem, porque já vos pediram para, pelo menos num agrupamento, para ficarem mais tempo. Sim. Mas tem também um problema que é uma intervenção muito mais indireta, não é? E, portanto, depende muito também da motivação dos próprios professores em levar isto a sério ou não. Mas, Maria, nem sequer fazem uma abordagem, uma única abordagem que seja com os professores em sala de aula, não? Fazemos, sim. Portanto, o projeto tem 3 vertentes, assim que nós costumamos apresentar. Tem uma vertente de diagnóstico, depois já posso falar um bocadinho mais sobre isso. Tem uma vertente de formação de professores e de acompanhamento. E a formação consiste em oficinas. A modalidade que nós usamos é a modalidade de oficina, que tem uma vertente também prática grande, e a oficina vai se desenvolver, as sessões vão se desenvolvendo ao longo do ano e, portanto, entre sessões, as professoras e educadoras têm trabalho de casa para fazer, para irem aplicando em sala de aula, e depois vamos discutindo a forma como foram decorrendo as atividades. E na vertente do acompanhamento, o que nós fazemos é, no início do ano, trabalhamos com elas a planificação, quais são as áreas que vai ser necessário desenvolver, e vamos às salas de aula, procuramos ir pelo menos 2 vezes por mês, acompanhar a implementação das atividades. Portanto, nem sempre conseguimos chegar às salas todas, um bocadinho depende da disponibilidade da equipa, mas procuramos abranger o maior número de salas. E como possíveis. É que as equipas de professores recebem este projeto? Deve haver altos e baixos, até porque é uma classe que está muito
assoberbada de muito trabalho, que está também triste porque não está, durante alguns anos, pelo visto, não foi lhe dado o valor, porque o professor é a base para tudo. É assim que eu vejo um professor, não é? O professor é a base, é o mestre. Estávamos há bocado ainda a falar de mestres. Temos de tudo. De tudo, sim, mas de uma maneira geral. Em geral, a recepção é boa. É boa. Temos sempre algumas resistências, claro. não é? E temos uma dedicação ao projeto que é variável, mas temos tido sempre experiências muito boas. Alguns, claro. É assim, se chegar a alguns dos professores e educadores, compreendo. Eu acho que já faz toda a diferença. Pronto, não chegará a todos da mesma forma. Sim, mas chega. Mas não tem a noção de que chega pelo menos a alguma coisa, chega e que fica lá. E podem não implementar como devia ser exatamente ou como pretenderiam que fosse naquilo que investigaram e que propuseram e que fizeram este projeto ou fazer esse projeto, mas fica lá sempre, não fica? E temos tido já algum feedback, às vezes já tem acontecido. Uma das dificuldades é que o corpo docente das escolas nem sempre é estável. Pois. Eu estava mesmo a pensar nisso, que é como é que se faz quando uma... Pois, nós temos essa dificuldade, pois. Não é? No caso dos agrupamentos, neste momento estamos a acompanhar 3, mas começámos com há um dos agrupamentos de escolas Maria do Carmo Sorrote, da Quinta do Conde, que é o agrupamento que está connosco há mais tempo, e este será o 6º ano em que estamos a trabalhar com a Quinta do Conde. Sim. E aí, de facto, foi um desafio nós conseguirmos satisfazer de alguma forma, claro. Não é? Adaptar o projeto a professores que já nos conhecem de longa data, que estão no agrupamento desde o início, e aqueles que foram chegando e que apanharam o projeto já a meio, não é? E, portanto, nós temos tentado, por um lado, ir diversificando as oficinas de formação. Pois, porque também é isso, todos, não têm sempre o mesmo modelo, vão ajustando. Sim, já temos tido oficinas de 30 horas, outras de 50, vamos ajustando e nem sempre todos os professores estão a frequentar a oficina. Alguns já terão realizado e naquele ano não frequentam a oficina, frequentam apenas ações de curta duração, que nós também vamos oferecendo em função de necessidades específicas que identificamos. Mas todos os professores, mesmo aqueles que não estão a fazer a formação da oficina, a formação mais longa, são acompanhados. Portanto, nós mantemos com eles um contacto regular, vamos também às salas deles, fazemos encontros para fazer o ponto da situação, portanto, têm uma formação um bocadinho mais leve, mas continuam envolvidos no projeto. Mas, de qualquer modo, também já vem de trás, não é? Portanto, já terão tido uma primeira formação. Todos eles, quando iniciam, têm uma formação mais longa. Claro. No formato de oficina. As ações de curta duração já temos tido umas de 3 horas, outras de 6 horas. A duração vai variando e são sobre tópicos mais específicos. Aquilo das conversas que nós tivemos, da conversa principal e daquilo que eu li do projeto, este projeto assenta em algo que eu tinha noção, mas não tinha uma noção tão aprofundada como fiquei, que é a fonética, o som. Pois, nós procuramos... Fala-nos um bocadinho sobre isso, é porque eu achei que faz todo o sentido. Sim, já há muita investigação. Há muita investigação sobre isso. Da nossa conversa, claro que eu sei que é importante, mas ao nível da vossa investigação eu fiquei... Sim. E fui à procura, depois da nossa conversa, fui à procura de mais coisas. Sim. Pronto, isto já a investigação tem mostrado que bons domínios da consciência, aquilo que nós chamamos a consciência linguística, portanto, que nós temos aquilo que podemos chamar o conhecimento implícito, que é o conhecimento que nos permite falar e compreender a nossa língua materna e que nós desenvolvemos espontaneamente só por estarmos num ambiente num grupo, em que alguém fala, não é, connosco. E depois as crianças vão desenvolvendo
aquilo a que chamamos a consciência linguística. E a consciência linguística é a capacidade de refletirmos sobre unidades linguísticas, de identificar, de manipular, de saber emitir juízos, se está bem, se não está bem, não é? Nós não, para isto não precisamos de metalinguagem, não preciso de saber gramática para fazer isto. Claro. Mas sou capaz de fazer isto e em níveis diferentes. E já há muita investigação que mostra que um bom domínio da consciência linguística tem impacto depois nas competências de leitura e de escrita. No caso da consciência fonológica, aquela que diz respeito aos sons da fala, ela vai ter um impacto maior no início do processo de leitura e de escrita, portanto, na capacidade de decifrar, não é? De estabelecer relação entre o som e a letra, num sistema de escrita alfabético como é o nosso, não é? É muito importante saber isolar essas unidades, portanto, tem um impacto nessa capacidade de decifração e de codificação, não é? Na escrita, perceber que a letra representa um som. Claro. Portanto, se eu tiver a consciência de que a palavra mesa, não é, tem 4 sons, não é? Me, E, Z, A, mais facilmente a represento através daquelas 4 letras. Exatamente. As crianças não têm logo esta consciência, começam geralmente por ter a consciência da sílaba, não é? Mesa, conseguem dividir estes dois. Mas a escola não ensinava assim? Ensinava muito pela sílaba, não é? Eu estou muito afastada, porque os meus filhos já são muito crescidos. Trabalhava-se um bocadinho a silabação no processo de leitura. Sim, não é? de leitura. Mas não tanto ao nível de tornar as crianças conscientes dos vários... Exatamente. Do som. Do som, do que é a sílaba e dos vários formatos que a sílaba pode ter. Reconhecerem sílabas iguais, diferentes, pronto. E mesmo nós temos constatado que, apesar de os programas e as orientações curriculares para a educação pré-escolar preverem este trabalho ao nível da consciência fonológica, ainda há alguma dificuldade, não por todos os educadores e professores, mas por alguns deles que, por alguma razão, tiveram uma formação mais lacunar em alguns destes domínios. E eles próprios têm mais facilidade em trabalhar a unidade de sílaba. Quando passamos para o fonema, há logo mais dificuldade, não é? E nós fazemos isto espontaneamente, não é? A linguagem oral, a criança à partida domina bem, sem esforço. Exatamente. Claro que há desenvolvimento depois também, não é? Mas não quer dizer que diga a palavra exatamente como, igual, mas, não é? Mas pronto, domina. Depois, a capacidade de isolar os sons que a palavra tem, não é? E de perceber que a esses sons pode estar associado a uma forma gráfica, já é mais difícil. Claro. E a partir do momento em que depois nós construímos representações escritas da língua, não sei, deve haver aqui algum processo que bloqueia... ficamos mais apegados à forma escrita. E nós sentimos isso nos professores. Às vezes eles têm dificuldade em distanciar-se da forma escrita. E, por exemplo, olha, uma palavra como canto. Sim. Tem 5 letras, mas só tem 4 sons. Pois. An, te, u. Não é? E às vezes há esta dificuldade em os professores perceberem a diferença entre o que é a unidade de som e do que é a unidade de letra. Sim. E de que aquilo que as crianças partem é do som. E, portanto, erros de ortografia, muitas vezes têm explicação. Tem explicação na transposição do oral para a escrita. Claro, não é? Claro. E de perceberem que há ali um som em particular em que a representação não é de 1 para 1, em que eu preciso acrescentar
Exato. Ou mais uma perninha. Exatamente, não são. Não é só uma em letra. dois sons, vêm dois sons quando. Vêm Um duas- som quando há duas letras. Exatamente. Pronto. E também com nessa área específica também se devem detectar imensos problemas, porque há crianças que não conseguem falar tão bem, ou seja, sim, articular a fala. Dificuldades articulatórias. Sim, articular tão bem, e aí consegue-se perceber e até provavelmente em idade precoce ajudar Exatamente. identificar primeiro e depois trabalhar essa área. Sim, exatamente. Nós criámos um instrumento de diagnóstico no primeiro ano em que o projeto decorreu. Foi um ano assim de partir pedra. Não é? Claro, Estávamos sempre a perceber como é que iríamos funcionar. Pronto. E o primeiro ano teve um funcionamento um bocadinho diferente, na medida em que nós ainda não tínhamos um instrumento criado, e durante o ano o desafio que fizemos às educadoras e professoras foi, em conjunto com a equipa, ir pensando num formato de instrumento que pudesse ser aplicado no início do ano letivo seguinte. Pronto, e foi isso que fomos construindo. E, portanto, o instrumento nasceu desta colaboração entre a equipa e as educadoras e professores dos dois agrupamentos que estavam na altura a trabalhar connosco. E depois, a partir daí, começámos a usar sistematicamente o instrumento. Entretanto, depois tem sido a equipa a fazer adaptações do instrumento, é mais fácil, mais... Quando fala de instrumento, fala da maneira prática como avaliamos, como fazemos o diagnóstico, não é? Sim. Um bocadinho referi que uma das vertentes era o diagnóstico e acabei por não dizer como é que nós fazíamos esse diagnóstico. O que nós fazemos é... desenvolvemos um conjunto de itens, não é? Que as crianças realizam no início do ano e depois voltamos a aplicar no final do ano. No início do ano para fazer um diagnóstico e para planear as atividades, para perceber também que crianças é que têm mais dificuldade, que crianças é que vão precisar de algum apoio suplementar. Portanto, fazemos todas as crianças realizam essas atividades, digamos, no início do ano. Pensamos no instrumento para poder ser aplicado em grande grupo e, portanto, para não precisar de aplicação individual, é mais fácil no contexto educativo. Quer dizer que as professoras autonomamente podem aplicar o instrumento sozinhas. E peço desculpa, até porque se houver algum caso extremo, não é? Ainda se fala, mas houve uma altura que se falava imenso de dislexia, que muitas vezes não era dislexia, era a dificuldade de aprender aquele som. Eu sou por casos, tenho uma amiga que passou por isso, e afinal ela não ouvia determinado som, não sabia interpretar. E portanto isso é fundamental. Sim. E aí é diagnosticado. E aí é reencaminhado. Claro, com certeza que trabalha em sala de aula. Exatamente. Pronto, as crianças realizam o instrumento, são as professoras e educadoras titulares das turmas que corrigem. Nós temos uma grelha Excel já preparada para a correção. Portanto, são elas que corrigem e, na verdade, cada professora fica a conhecer o universo de meninos que tem à sua frente, com as dificuldades que uns e outros têm. Reunimos sempre, fazemos sempre uma reunião depois desta correção estar feita, elas vão entregando os resultados à equipa, nós fazemos o tratamento estatístico dos resultados, o instrumento devolve. Pensámos isto de uma forma que pudesse ser prática para os professores, fácil de aplicar e também fácil depois de transmitir aos pais. O desempenho porque os pais são importantes nessa equação, são super importantes. Sim, mas antes de chegarmos, sim. O desempenho das crianças em cada uma das atividades vai devolver uma informação qualitativa, que é se tem a competência já adquirida, se está em desenvolvimento ou se ainda tem dificuldade. Portanto,
posiciona-nos num destes 3 níveis. Sim. O que nós fazemos depois nessa reunião, e esta informação, portanto, há uma fichinha de avaliação que depois que fica para cada um dos professores e podem entregá-la aos pais, identificando quais são os domínios em que a criança tem mais facilidade ou mais dificuldade. A equipa, no final desta avaliação, reúne sempre com as educadoras e professoras e faz uma avaliação de quais são as crianças em que estão aqui muitos níveis com dificuldade e em que provavelmente há aqui uma necessidade de um acompanhamento maior nesta ou naquela área. Não é? E, portanto, fazemos esse diagnóstico. Nos casos em que há uma terapeuta da fala na escola, procuramos que a terapeuta esteja envolvida também nesta discussão. Temos tido um feedback fantástico. Das terapeutas que trabalham connosco, ou que trabalham nos agrupamentos, porque dizem que o instrumento diagnostica bem, não é? As crianças que são identificadas com dificuldades no instrumento, elas depois, fazendo uma avaliação um bocadinho mais fina, não é? Sim. Comprovam que de facto as crianças têm dificuldade. Portanto, é uma primeira triagem que nós fazemos. Algumas crianças já virão sinalizadas, mas outras não. E aquilo dá logo uma ideia de dificuldades. E aí avaliamos não só o domínio fonológico, mas também o domínio da sintaxe, da compreensão de estruturas mais complexas, da capacidade de ajuizar se uma frase está bem ou mal formada. Sim. Portanto, esse domínio da consciência sintática vai ser importante para a leitura e para a escrita, não tanto para esta fase inicial de decifração, mas mais para processos mais complexos, como é o da compreensão, da leitura e da escrita de texto. Não é? Sim. Portanto, o nosso conhecimento de como as frases funcionam é importantíssimo depois para os processos de compreensão e para a escrita de unidades maiores. Não é? Sim, e transversal a todas as disciplinas. Exatamente. Portanto, se eles têm uma dificuldade em perceber, compreender o que está a ser pedido. Mas é compreender o que está, não conseguem sequer realizar o que lhes é pedido. Exatamente. Portanto, aqui o português é mesmo a disciplina fundamental. E também trabalham com crianças cuja língua materna não é portuguesa. Também. Nós neste diagnóstico incluímos todas as crianças da turma. Claro que se houver alguma criança que tenha acabado de chegar, que de todo não consegue realizar a atividade, coitadinha, não se vai, realizar, sujeitar a criança àquele stress. Não é? Sim. Pronto. Ou crianças que tenham alguma patologia que seja grave, pronto, também não realizarão. Mas aquelas que são capazes de fazer pelo menos algumas das atividades, fazem também. Claro. E aquelas que já estão no projeto há mais tempo já estão treinadíssimas. Na verdade, tivemos ali, mesmo num instrumento, algumas educadoras reagiam um bocadinho àquele formato ficha, não gostam. Por causa de ficha, pois. Ficha. Pois há muitos instrumentos que estão muito mal caracterizados porque têm um peso associado. Mas no fundo o que nós mostramos é uma folha com desenhos, com bonecos, eu vi uma das folhas, sim, eu vi. E aquilo é muito simples para fazer e está apresentado como um jogo, portanto não é nada pesado. O nosso primeiro instrumento, depois fomos criando versões, mas a primeira versão está disponível no nosso site. Quem quiser pode descarregar, está em acesso livre. E o site é? www.virpal.faculdade. Eu já não sei de qual. Nós vamos pôr. Ok. Mas tem a sigla da faculdade, eu acho. Deve ter, está no domínio da faculdade. Tem o domínio da faculdade. Por isso, sim. Agora, os professores são fundamentais. A escola é fundamental. As famílias são super fundamentais. Ou seja, nesta ligação de tudo isto. E os pais, muitas vezes, não sabem. Querem fazer o melhor, mas não sabem. Como é que estes instrumentos, este projeto pode chegar aos pais? Primeiro, nós, no início do ano, é distribuída sempre uma folha com informação sobre o projeto e para os pais também
autorizarem a participação no projeto não, porque isso não faz sentido, é um projeto da escola, todas as crianças Claro, participam, mas como nós usamos alguns daqueles dados para investigação, pedimos sempre autorização aos pais para a utilização, se autoriza ou não, a utilização dos dados na nossa investigação. E, portanto, os pais ficam também aí a saber um bocadinho de que é que fala o projeto. E é esperado também que as educadoras e professoras, nas reuniões com os pais, expliquem o que é o projeto, o que é que se pretende com o projeto. Depois, a informação relativa ao desempenho das crianças num instrumento de diagnóstico no início do ano e no final do ano também pode e deve até ir para os pais para terem a noção. Está escrito de uma forma simples, não se usa grande metalinguagem, só dizemos se a criança é capaz de reconhecer as sílabas da palavra. A criança já consegue perceber se a frase está bem ou mal formada. Pronto, já consegue compreender estruturas complexas. Está apresentado numa linguagem simples que os pais conseguem entender e é colocada num dos 3 níveis, não é? Sim. Portanto, isso dá-lhes algum retorno. Estamos a falar de crianças de primeiro ano, segundo ano. Pré-escolar, primeiro ano e segundo ano. Sim. Nós não aplicamos exatamente os mesmos instrumentos em todos os anos da escolaridade, mas o da consciência fonológica e consciência sintática é feito por todos, o caderno 1 e o 2, como nós dizemos. Depois há um caderno 3 que diagnostica capacidades de literacia emergente, o conhecimento do que é ou não uma palavra escrita, do que é ou não uma letra, a direcionalidade da escrita. Se eles conhecem os nomes das letras ou não, que tem mostrado ser um preditor importante de sucesso na leitura e na escrita. E esse é realizado a primeira parte pelo pré-escolar e depois essa primeira parte e já um outro conjunto de itens que incidem já sobre os nomes das letras e sobre a direcionalidade no início do primeiro ano, no primeiro ano. E os de segundo ano já não o fazem, para eles aquilo tudo já é um dado adquirido. E depois temos um quarto caderno que é realizado apenas pelos meninos do segundo ano, que esse já envolve avaliação de leitura e de escrita, simples, com uma atividade que implica a decifração, portanto, ouvem um estímulo e têm de escolher qual é a palavra certa de um conjunto de 3, uma pequena tarefa de ditado para ver a questão da ortografia, de palavras, ditado de palavras. Têm uma tarefa de compreensão de um texto narrativo, pequenino, um texto expositivo, pequenino, compreensão da leitura. E depois têm uma tarefa de escrita de texto. Fornecemos uma sequência de 3 imagens e uma é uma situação inicial, depois uma complicação e depois a resolução. Portanto, mini narrativa, mesmo com os 3 elementos essenciais. E pedimos para eles escreverem uma história a partir da sequência de imagens. Eu lembro-me. Alguns no início do segundo ano ainda têm mais dificuldade e outras já conseguem escrever. E, sobretudo, essa escrita dos textos tem servido de base à nossa investigação. Temos desenvolvido investigação sobre o desenvolvimento da escrita. Até porque todos os instrumentos que a Maria está a falar são super apelativos, porque para as crianças não é uma coisa coloridos. Tão coloridos, têm bonecos, têm bonecos, têm desenhos, temos uma ilustradora fantástica que colabora connosco, muito bom. A Brígida Machado, que é ótima. Eu estive a ver e os nós desenhos são encomendamos incríveis. E ela faz. Às vezes é preciso um pequeno ajuste. Sim, claro, mas porque é importante também. E são muito bonitos. São muito bonitos. Eu estive a ver e são muito bonitos. E podem ver no site, basta pôr de resto Pipal no motor de busca e que vos direciona logo para o projeto. Foi lá a primeira vez que eu fui espreitar. E tem imensa informação, imensa. A descrição do projeto todo, a metodologia, está muito, muito, muito claro e explícito.
Os pais. Os pais. Voltávamos aos pais. Eu agora comecei a falar de outras coisas. Sim, os pais. Pronto, para além desta informação que damos do instrumento de diagnóstico, nós sentimos que deveríamos fazer mais coisas. Não é? Nem sempre temos conseguido, mas já fizemos em 2 anos, neste agrupamento em que estamos há mais tempo, um webinar para os pais. Maravilhoso, sim. Com a participação da equipa, das educadoras, professoras, da terapeuta da fala. E, portanto, o que fizemos foi dar algumas indicações aos pais sobre o que é esperado no desenvolvimento linguístico das crianças nestas idades, estarem atentos para alguns sinais de alerta. Sim, também é importante, também. Claro. E esta parte dos sinais de alerta geralmente é a terapeuta que intervém naquele momento. E as educadoras e professoras também participaram no webinar, dando sugestões de atividades aos pais que eles podem fazer de forma simples em casa, brincar com os sons, brincar com as palavras. É a maneira mais fácil de chegar a crianças dessas idades. Pronto, procuramos que haja também esse envolvimento dos pais, mas claro que é difícil porque nem todos os pais se envolvem. Mas isso é como chegamos a quem? E de certeza que haverá pais que ainda querem saber mais e vão à procura, não é? Sim, e há um dos webinars que eu julgo que ficou disponível. Vou procurar para ver. Sim, sim. Depois, isto tem imensos recursos humanos, materiais, financeiros. Como é que este projeto, que já sei que sai muito de uma equipa, principalmente da Joana e da Maria e da Joana, mas depois terão outros, não só. Um apoio fundamental, até porque eu vi, tem uma lista de pessoas. Tem variado, não é, ao longo dos anos. Tem variado, mas como é que fazem para que este projeto não caia? Porque é um projeto super importante. Pois. E para nós é um projeto de coração. Nós às vezes dizemos que estamos a fazer aqui um voluntariado científico. Exatamente. O projeto tem sido financiado pelas autarquias, ou quase sempre. Portanto, aliás, no primeiro ano foi feita esta ligação entre o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o município de Sesimbra, que tinha mostrado interesse no desenvolvimento de projetos nesta área e tinham identificado ali alguns agrupamentos em que as crianças tinham desempenhos mais medianos, não é que fossem propriamente maus, mas não conseguiam atingir níveis bons a português e, portanto, a ideia é que se pudesse investir logo desde aquelas idades mais precoces para que o desempenho pudesse melhorar em geral. E foi feita esta ligação com a autarquia, o município de Sesimbra. Sim. Que é fantástico, porque é todos para um bem comum, não é? Porque são os... Sim, neste momento também são as câmaras municipais que estão a apoiar, a educação, as sim, escolas. É verdade, agora são, sim. E portanto, nasceu daí. E, entretanto, mais tarde, fomos nós contactadas pelo município do Seixal. Que bom! E pediram-nos também para integrar no projeto 2 agrupamentos do município do Seixal. Estamos no 3º ano. Também é financiado pela autarquia, sim. O município do Seixal, com verbas do PRR. E com essas verbas nós fazemos a gestão das deslocações, de pagamento de algumas bolseiras para trabalharem connosco, porque isto envolve recursos, os materiais, somos nós que fazemos porque envolve os materiais, encomendar as gráficas, tudo isso. Claro, a designer, a criativa, claro. Tudo isso. Por isso, aquilo que eu vi que envolve tanto as autarquias são importantes na realidade. São. Portanto, já temos tido outros contactos entretanto, nesta divulgação que vamos fazendo do projeto, já fomos contactados por algumas escolas de zonas mais afastadas, mais perto do Porto,
no Alentejo. E como a equipa é pequena, apesar de tudo, nós não, e este projeto vive muito desta ligação próxima, pois, não é? Das deslocações às escolas. Portanto, para nós não era viável dar apoio a escolas distantes, muito distantes. Não é? Portanto, aqui dentro da zona da Grande Lisboa. Quem sabe, esta investigação é muito importante e abrangente, vão formando outras equipas que estando na vossa linha, quem sabe. Pois, sim, sim, é possível. Não é? Mas é bom, este feedback é muito importante, não é? Quer dizer que... Há interesse, sim, já temos sido contactadas, às vezes só para usar o instrumento, outras para... perguntam-nos se nós podemos dar formação. Portanto, temos vindo aqui a ponderar a hipótese. Na verdade, ainda não entramos nessas novas modalidades. É difícil desdobrar. É difícil chegar a todo lado. Até porque é imenso trabalho. Neste momento já estamos com 3 agrupamentos e já é pesado. Conseguir chegar a todo lado. Sim. Alargámos um bocadinho a equipa. Não, e a presença é fundamental, como disse muito bem. Nós temos uma relação muito próxima, que acabamos por criar uma relação muito próxima com o agrupamento com que estamos a trabalhar. Normalmente especializamos, dividimos, não quer dizer que não possamos circular entre os vários agrupamentos, não é? E a Joana e eu que estamos a coordenar, acabamos por ter um bocadinho mais essa visão mais transversal, mas procuramos que sejam as mesmas pessoas a ir aos mesmos agrupamentos para criar uma relação. Sim. Isso acontece, nós vemos que... tão bom. Sim, 3 anos num agrupamento, 6 anos no outro, é uma relação já... E é bom, porque é bom por essa relação boa, mas também é bom porque conseguem ver resultados, não é? Sim, sim. E isso é satisfação, penso eu, de qualquer investigação, de qualquer investigador, não é? Sim. E até depois afinar e assim. Exatamente. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim, porque isto passa muito depressa. Na execução deste projeto, portanto, não é só facilidades, nenhum projeto portanto, há algumas dificuldades, que algumas já foram nomeadas, não é? Tem a ver com tempo, não é? Porque as pessoas não são ilhas, não estão só a fazer aquilo. Exatamente. Mas assim, uma ou duas que fosse, ou algumas que sejam aquelas que são mais difíceis de transpor. Há aqui vários desafios, não é? Há muitos desafios. Não são dificuldades, sim. Não, esqueçam. Desafios. Desafios. Que este projeto nos coloca. Por um lado, a questão que já falei de conseguir chegar a professores que estão em níveis diferentes de acompanhamento do projeto, não é? Procurar que aqueles que estão há mais tempo não se sintam saturados. Procurar que haja sempre aqui qualquer coisa nova, que eles sintam que todos os anos há qualquer coisa de novo, e através das ações de curta duração temos procurado fazer isso. Olha, ainda ontem tivemos uma ação de curta duração em que envolvemos uma terapeuta da fala que está a fazer doutoramento connosco, que é espetacular. Faço aqui também publicidade. Muito bom. A Joana Miguel, que esteve a dar uma formação sobre perturbações da linguagem, de que forma é que os professores podem intervir, que era uma das carências que nos tinham manifestado, e eles gostaram imenso da formação. Os professores também têm identificado dificuldades nas crianças que estão a chegar cada vez mais à escola, que não têm o português como língua materna, e, portanto, essa também é uma questão. É um desafio. É um desafio. Nós temos começado a pensar sobre isto, mas na verdade ainda não investimos tanto neste problema, mas temos procurado, pelo menos, fazer ações de curta duração focadas para estes tópicos, e isso tem tido um bom retorno. Mas pronto, é este desafio de conseguir dar resposta a professores que estão em níveis diferentes, não é? Tentamos, não sei se sempre conseguimos, mas pronto, tentamos. Fazem o vosso e dão tudo, que eu sei, diversificam, estão sempre a fazer, a alterar e a melhorar e até, como se diz em inglês, em updates, ou seja, fazer diferentes para que não atualizar, para que não fique sempre o mesmo, portanto é algo em movimento, não é? Em crescendo. Estamos sempre a refletir, nós também, sobre as nossas práticas e como é que podemos melhorar. Uma outra dificuldade que
temos sentido, e eu que venho, a Joana tem estado mais ligada logo desde o início à formação de professores, sim, e portanto está habituada a lidar com os professores, educadores, e a usar uma linguagem, sim, que eles entendam. Eu que venho de uma investigação mais teórica, que desenvolvi muita investigação na área da aquisição da linguagem, portanto, que é um mundo que me fascina, tive de me adaptar também, e essa é uma dificuldade que nós continuamos a sentir, não é? Em falar, em transmitir aquilo que nós sabemos para os professores, naquilo que achamos que é importante eles saberem, claro, de uma forma simples, acessível, que eles não fiquem assustados com, sim, a metalinguagem. Pois, claro. Isso é um desafio e continua a ser. Nós já temos procurado tornar as formações mais simples, ainda mais práticas. Ainda assim, os professores continuam a queixar-se um bocadinho, de que é muita informação. Mas para vós não deve ser fácil, porque a linguagem do investigador nós costumamos dizer muito no nosso programa, nestes agora podcasts, é que uma das coisas que se pretende é levarmos projetos com uma base científica sólida, e isso também tem uma consequência, que é os investigadores falarem uma linguagem, não sei se será correto dizer, mais comum, ou seja, mais acessível. Exato. Que se entende, que todas as pessoas... E cada vez mais também se está a insistir mais na divulgação, exatamente, da ciência. Não é? E, na verdade, nestas formações nós estamos a fazer um bocadinho de divulgação, claro, para um público que, apesar de precisar de ter alguma formação nesta área do português, provavelmente não tem que dominar todos os conceitos, a metalinguagem como nós dominamos. Claro. Não é? Claro. Mas precisam de saber algumas coisas, saber, para poderem intervir de uma forma mais intencional. Exatamente. Precisam de ter as ideias mais arrumadas. Isso não é fácil, não é? Não. Quando nós estamos quando é um desafio, durante vários anos. Sim. Não, estou mas também para vós. Para nós, mas para eles, do ponto de vista deles, sim, não é? Do ponto de vista deles, que já estão a trabalhar de uma determinada maneira há muitos anos, sim, de repente repensarem a forma como estão a transmitir, não é? Os conhecimentos também não é fácil, não, às vezes é uma cultura. Exatamente. É? Para nós é esta adaptação a uma linguagem, sim, mais fácil. E transmitir que estes conhecimentos que nós estamos a transmitir são importantes. E porquê é que são importantes? Direi mesmo práticas. Fundamentais. E eles conseguirem depois fazer essa transposição, sim, para a prática. Nós procuramos fazê-lo, é? Nos casos... Mas Maria, é um sucesso, resultado. Ou seja, vai sendo e vão conseguir... Estão já a conseguir, nós estamos mesmo já a terminar, estão a conseguir deixar sementes que vão florescer de certeza, que já florescem, porque o que têm como opinião e feedback dos professores e mesmo até de alunos que de volta e meia se devem cruzar, não sendo sim, também sim, já sim, percebem, sim, até a maneira como eles falam e é muito interessante. Uma frase, o que é que diria neste tema da educação tão importante? Temos mesmo que investir muito na educação, sim, e na educação muito, precoce, não é? Na educação precoce, sim. Há aqui muito trabalho a fazer. Sim. Há uma investigação agora, desafios novos que têm a ver com as novas tecnologias, sim, com aquilo que nós chamamos de input, portanto, sim, claro, a informação linguística que a criança recebe, sim, e que é fundamental, mas fundamental no seu desenvolvimento, e que já está a ter a falta desse input mais natural, o contacto com... Há menos contacto, não é? Menos contacto. E isto está a mostrar efeitos negativos no sim, desenvolvimento. Portanto, conversar... chegar aos pais, de facto, sim, é essencial, é fundamental. Não é? Nós temos que investir mais nessa área. Falar, conviver, brincar. É pelos jogos que as crianças aprendem imensas Nos coisas. Jogos com as pessoas. Com as pessoas, não é, assim, não é no computador, nem no telemóvel. Mas é isso,
E a contar histórias, que é uma atividade tão trivial. Sim. E tão simples, e que é fundamental, tem-se mostrado ser dos preditores mais fortes de sucesso na leitura. Compreendo. Portanto, meus pais, minhas mães que estão a ouvir, pais e mães que estão a ouvir, nós mesmos, eu adoro contar histórias e conto muitas. Há algumas crianças que têm o privilégio de estar. À minha neta, que continua a ouvir histórias e gosta de ler, porque isso também é um preditor para depois eles querem, ou seja, querem aprender a ler as histórias para saberem mais. Portanto, vamos apostar mais nesta área. Conversar, a família é importante, o envolvimento da família é importante, deixar os telemóveis de lado e os que são importantes, porque também não é os telemóveis, mas a informação que nós recebemos também é importante, mas não é tudo. E ficamos por aqui, pois já acabou. Muito obrigada. Maria, foi um privilégio, um privilégio. Obrigada. É maravilhoso, maravilhoso. E que quem sabe, se tiverem disponibilidade mais para a frente, já com resultados, já vamos fazer uma nova abordagem, vamos relembrar outra vez se estiverem disponíveis. Sim. E porque é muito importante começar logo nas idades do pré-escolar, do primeiro e do segundo ano, do básico. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada à Joana, da nossa parte. Muita pena que ela não tenha podido estar. Está aqui, mas não está, mas está de coração. Está de coração, que nós sabemos. Eu nem falei no resto da equipa, mas temos a Antónia Estrela, que está connosco, a Aida Cardoso, que também se juntou a nós desde o ano passado, a Bruna Bragança, fundamental, professora primária que está a fazer doutoramento connosco. Maravilhoso. A Isabel Frausto, que está com uma bolsa também. Já tivemos a Catarina, agora voltou para as escolas, está a dar aulas nas escolas. E toda esta equipa trabalha em conjunto para dar apoio a estes 3 agrupamentos. São as equipas, não é? Sim, as equipas. Muito obrigada. Temos que ficar por aqui. Obrigada por estarem aí, por nos seguirem. Muito obrigada e até à próxima.